a parte mais aguardada do nosso projeto, que é a montagem da placa em si. Então, vamos lá para a montagem. Ok, pessoal, estamos preparados para montar a nossa placa controladora para o nosso cubo de LEDs de 8x8x8, né? E basicamente serão três passos fundamentais que você vai ter que fazer para que você conclua a montagem dessa placa e a montagem do cubo em si. Primeiramente, você vai ter que montar a placa, né? Vai ter que soldar todos os componentes aqui nessa placa, os componentes que nós mostramos no vídeo anterior, onde nós fizemos o unboxing da placa de todos os componentes que compõem o kit. Depois de montada a placa, você vai montar o cubo com os LEDs, que são 8 camadas, né? Cada camada contendo 64 LEDs e as 8 camadas totalizando 512 LEDs, né? Que vamos mostrar posteriormente. E depois de montado o cubo com os LEDs, vamos para a parte final, que é a parte das conexões finais, né? E de colocarmos o código no nosso Atmega e daí ver ele funcionando. Então vamos partir para o primeiro passo aqui, que vai ser a montagem. Temos aqui a nossa placa e eu estou usando aqui como suporte aquelas garrinhas jacaré, ó. Se você não tem uma dessa e queria adquirir, depois me manda um e-mail que eu digo para você como você faz para adquirir, tá adquirindo essa ferramenta que ajuda pra caramba, certo? Além dessa ferramenta, você pode improvisar usando aí o que você tem, mas se você tiver, boa, use. Você vai precisar logicamente de um soldador, né? Um ferro. A ponta do ferro tem que estar estanhada, né? Tem que estar brilhante. Você vai precisar de estanho, né? E você pode usar um alicate de corte. Se você não tiver, você pode usar esses unhequezinhos para cortar os terminais, que também é muito bom. Para auxiliar, você também pode usar pasta para soldar, que auxilia bastante na aderência da solda na placa. Enfim, vamos lá. Eu vou iniciar, seria ótimo, porque assim, quem adquirir esse kit, o kit acompanha um manual. Siga a risca todo o manual, que você não vai se perder em nenhum passo. Mas se você seguir também a risca esse passo a passo que eu estou fazendo aqui, você vai montar a sua placa sem problema nenhum e ela vai funcionar de boa, né? Eu vou iniciar soldando os sockets aonde nós vamos conectar os nossos CIs, né? Primeiramente eu vou conectar esses sockets aqui, ó, esses daqui, né? E depois os outros dois que nós temos de outros CIs, né? Veja que aqui, ó, desse lado, ele tem um chanfrozinho, ó, esse chanfrozinho aqui, tá vendo? Esse cortezinho aqui, ó. Esse cortezinho tem que ficar sempre virado para a sua esquerda. É bom que você deixe a placa nessa posição, sempre com esse nome aqui, com essa legenda cubo de LEDs à sua direita, né? Para que você seguir melhor e para que você não se perca aqui quando for montar os componentes. Então, o chanfrozinho vai ser sempre virado para a sua esquerda. Então vamos conectar aqui os sockets. Vamos soldar ele pela parte inferior, né, da nossa placa. Vira assim, ó. Vou deixar ela aqui, né? Agora vamos soldar todos os terminais aqui na nossa parte inferior da placa. Uma dica é que você deixe a ponta do seu ferro aqui brilhante. Para isso nós vamos aplicar aqui um pouco de solda e vamos estanhar aqui a ponta do nosso ferro. A ponta do seu ferro tem que ficar assim, ó, brilhantezinha. Agora vamos seguir com a soldagem. Você esquenta um pouquinho e logo em seguida eu coloco um pouco de solda. E faz isso em todos os pontos.
Projetos assim é bom para você treinar quando a pessoa não tem prática com solda. Eu vou adiantando aqui, eu só vou dar uma parada no vídeo, vou adiantar aqui a solda e já volto para mostrar o restante do processo. Pronto, pessoal, eles estão soldados. Deixa eu aproximar aqui, ó, para você ver. Tente deixar a sua solda boa, assim como a minha, modesta parte, né? Veja que eu coloquei pasta para soldar, né, que ajuda demais, né? Então, esses 8 aqui já estão conectados. Vamos agora conectar os outros que estão faltando, soldar para daí darmos continuidade à montagem da nossa placa. Temos mais 2 soquetes, né? Esse daqui que é para o ATmega, que vai ficar assim, ó. Lembre-se do chanfro, ó lá. Lembre-se desse chanfrozinho aí, ó, que ele vai ficar sempre para a esquerda, né? O lugar dele é aqui, ó. E esse daqui para o outro CI, que ele vai ficar com o chanfro aqui virado para cima, ó lá. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Vamos soldar mais esses 2 aqui, para daí darmos prosseguimento à montagem do... Certo, pessoal, agora já que nós conectamos os soquetes para todos os CIs que nós temos, né, e para o nosso microcontrolador, nós vamos agora conectar as nossas barras de pinos do tipo fêmea, né, que são essas daqui, ó, né? Nós vamos soldá-las aqui, ó, nessas carreiras aqui. Então vamos conectá-las aqui, ó. Vamos conectá-las assim, ó. Tenha um pouco de paciência, vá fazendo com calma, que vai dar certo. Aqui também nessa carreira de baixo, ó. Tá vendo? E a nossa placa vai ganhando forma, né? Pronto. Do mesmo jeito, vamos soldar agora na parte inferior. Já já eu volto para dar procedimento ao resto da montagem. Pronto, pessoal, os conectores aqui, as barras de pinos aqui já estão conectadas e soldadas. Vocês podem ver aí, ó. Pessoal, tá ficando bom, viu? Tente fazer um negócio bacana, não faz uma solda feia não. Aí, ó. Faz uma solda bonitinha, deixa a solda brilhante assim, ó. Certo? Agora o que é que nós vamos soldar para dar continuidade aqui a nossa placa controladora do cubo de LEDs? Eu vou soldar aqui os resistores, porque daí eu vou precisar de pedaços de alguns terminais desses para colocar em alguns pontos específicos que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos aqui soldar os nossos 64 resistores. São de 150 ohms, né? Vejam aí, ó. É marrom, verde, marrom e dourado, né? Que é a cor dos resistores de 150 ohms. Então vamos soldá-los. Certo, pessoal? Vamos colocar os resistores aqui, ó. Nesses furinhos aqui, ó. Vamos colocar todos os 64. Esse é 64 de 150 ohms, certo? Você dá uma dobrinha aqui nele, ó, desse jeito, tá vendo? E coloque lá. Lembrando que esse tipo de resistor não tem polaridade, então você pode ficar tranquilo. Qualquer lado que você colocar aqui é lado, não vai ter nenhum problema, certo? Aí você vai fazer isso aí para os 64 resistores. Vou colocar aqui os 64 e já volto. Ok, pessoal, eu já coloquei todos os resistores, como vocês podem ver aí, ó, né? Agora nós vamos soldar pela parte inferior da placa, né? Os resistores, depois cortar os terminais e dar procedimento da soldagem dos restantes dos componentes. Beleza? Eu vou dar uma soldada, como vocês já sabem o processo. Eu vou dar uma pausa no vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Eu vou soldar os resistores pela parte inferior da placa e depois eu retorno aí, beleza? Pronto, pessoal, todos os resistores aí foram soldados, né? Me sobraram só esses terminais aí, ó, que eu vou cortar, né? A nossa placa tá ficando assim já.
Os resistores todos soldados. Então vamos cortar aqui esses terminais. Eu vou usar aqui um INX, né? Que auxilia bastante aqui. Pronto, pessoal, resistores soldados, terminais cortados. Veja como tá ficando bonitinha a nossa placa, certo? Agora, pessoal, eu vou falar de dois detalhes aqui na montagem dessa placa que precisam ser levados em consideração, detalhes bastante importantes para o bom funcionamento da placa. Veja bem, essa placa, como acredito que muitos podem já ter visto, os que adquiriram o kit, né? É uma placa de dupla face e existe circuito tanto na parte superior quanto na parte inferior. Por esse motivo, os furos não estão conectados entre as faces. Então, temos que soldar alguns pontos da placa para termos uma conexão. Aí eu vou mostrar aqui os pontos e depois eu posso deixar até uma imagem estática assim da placa. E eu vou ver se é dito e deixo os pontos que precisam ser conectados circulados em amarelo, já que a placa é vermelha, né? Circulados em amarelo, circulados em preto, para que vocês façam essas conexões. Vamos lá, nós vamos fazer as conexões nesses pontos. Nesse aqui também. Nesse outro aqui, em todos esses aqui, ó, todos esses aqui, nesse aqui também, nesse aqui, nesse ponto, nesse aqui, nesse outro ponto aqui, nesse ponto, nesse, aí, deixa eu estar mostrando aqui, nesse outro ponto, nesse outro e nesses outros dois aqui, nesse daqui também, né? Eu vou deixar uma imagem estática dela para vocês aí, né? Mas as pessoas que receberam o kit, o manual vem explicando direitinho, tá tudo escrito lá no manual. Mas mesmo assim eu vou deixar uma imagem estática mostrando para vocês quais os pontos que precisam fazer contato entre as faces. E como é que a gente vai fazer isso? Lembra que nós cortamos os terminais dos resistores, por isso que eu deixei para fazer isso agora, né? Porque me sobrou esses terminais e eu vou usá-los para fazer essa conexão. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um terminalzinho desse, né? E vamos colocar aqui, ó. Vamos soldar na parte superior e na parte inferior. E vamos fazer isso em todos os pontos que eu falei. Beleza, então? Eu vou dar eu vou prendê-lo aqui, que ele não é muito fácil de ficar aqui, ó, que ele é solto, ele atravessa, né? Mas eu vou mostrar um e daí vocês já sabem como é que faz os demais. Pronto, pessoal, ficou assim. Coloquei aqui o negócio como calço e coloquei os terminais aqui. Agora eu vou soldar, né? E vou fazer isso em todos os outros pontos, certo? Vamos lá. E assim sucessivamente vou fazer isso em todos esses pontos que eu acabei de mostrar aí para vocês. Pessoal, todos os pontos aqui da parte superior já estão soldados, como vocês podem ver aí, ó. Esses são os pontos que vocês precisam soldar, façam assim. Como já falei, vou deixar a imagem aí, para que vocês não tenham nenhum problema. Mas logicamente, como já falei, quem tem o manual não vai ter esse problema. Quem adquiriu o kit, no manual vem explicando direitinho. Agora nós vamos fazer a solda pelo outro lado também, do mesmo jeito. Depois nós vamos cortar o excesso terminal aqui e essa parte está concluída, beleza? Pronto, pessoal, os contatos aqui todos soldados, ó lá. Tanto na... que tem até que cortar mais um pouquinho, se... Pronto. Os pontos todos ligados, soldados e conectados. Aqui faltou um.
certo? Agora, pessoal, eu disse que seria dois pontos importantes. O outro seria o dos resistores, né? Nós temos que soldar um ponto do resistor para que ele possa ser conectado em sua fase. Então, os pontos que nós precisamos soldar só na face superior são esses pontos aqui, ó. Aqui, nesse resistor, nesse outro, nesse outro, nesse outro, nesse outro, nesse outro, nesse outro e nesse outro. Então, vamos soldar. Pronto, os pontos dos resistores agora já estão soldados. Vamos conectar os outros componentes que faltam e, por fim, terminar a montagem da placa. Tudo bem? Vamos soldar agora o nosso resistor de 10K. Aí está ele. Vamos lá. Ele vai ser soldado nesse ponto aqui, ó. Deixa eu dar um... Aqui nesse ponto aqui da placa, bem próximo de onde vai ficar o ATmega. Vamos então soldar esse resistor. Vamos soldar pela parte inferior da placa, né? Vou aproveitar e cortar o terminal já. Ok? Agora vamos soldar o nosso cristal oscilador aqui, ó. Essa parte aqui ele vai ficar também bem próximo aqui do soquete do ATmega. Vamos colocá-lo aqui, ó, bem bonitinho, e vamos soldá-lo aqui. Já vamos cortar aqui os terminais. Ok? Cristal oscilador soldado. Vamos aos outros componentes. Vamos soldar agora o nosso diodo. Aqui está ele. Veja que ele tem um círculo branco aqui, ó, do lado esquerdo dele. Um círculo meio acinzentado. Esse círculo vai ficar sempre para o seu lado esquerdo aqui, do jeito que eu estou colocando aqui, ó. Certo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos soldar ele agora. Ok, vamos cortar aqui o excesso do terminal. Estamos quase finalizando. Vamos soldar agora o nosso conector jack aqui, ó, nestes 3 furinhos, né? Vamos pegar um pouquinho de solda aqui. Deixa eu botar mais um pouco de pasta para soldar. Vamos lá. Usando essa pasta de soldar aqui, o trabalho fica bem mais fácil. Aí está. Conector jack soldado. De boa, certo? Vamos agora soldar o capacitor de multicamada aqui, lembrando que esse capacitor não tem polaridade, então ele pode ser conectado de qualquer forma aqui. Vamos conectá-lo aqui, ó. Ele vai ser soldado logo aqui, próximo também do ATmega, do microcontrolador. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui de boa, certo? Vamos soldar ele aqui pelo outro lado. Vamos conectar aqui, vamos cortar aqui o
o excesso dos conectores, certo? E vamos dar continuidade aqui, que ainda falta algumas coisas para serem soldadas aqui. Agora vamos soldar, pessoal, os capacitores eletrolíticos, e muita atenção quando vocês forem soldar esses componentes, porque eles são polarizados, certo? Essa parte aqui é a parte negativa e aqui esse outro terminal é a parte positiva. Então muito cuidado quando vocês forem soldar aqui, para não soldar invertido, porque se você soldar invertido pode acontecer, eu detesto esses papelzinhos. Ok, tirei os papelzinhos aqui, chato pra caramba. Voltando aqui ao raciocínio, lembre-se que esse lado do capacitor que tem essa lista branca com tipo esse sinal de menos, né? Deixa eu aproximar mais aqui. Essa lista branca com sinal de menos é o terminal negativo, e o outro que tem esse terminal mais comprido é o terminal positivo. Muito cuidado quando for conectar aqui na sua placa. Para quem, eu torno a repetir, para quem comprou o kit, o manual explica direitinho aonde que você deve conectar o positivo e o negativo aqui. Certo, então pessoal, vamos aqui conectar. Eu não sei se dá para vocês notarem, mas esse furo aqui é quadradinho e esse outro é redondinho, quadradinho, redondinho, quadradinho, redondinho, quadradinho, redondinho, né? E aqui também quadradinho, redondinho. Então esse símbolo quadradinho vai ser o positivo e o redondinho vai ser o negativo. Então no caso, esse capacitor aqui vai ser conectado assim. Aqui vai o capacitor eletrolítico, cadê aqui? O de 6.3 e 1000 microfarad, certo? Então a gente conecta ele dessa forma aqui, ó. Certo? Vamos já conectar os outros também, né? Já para ficar tudo, a gente já faz uma solda só. Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui nós vamos conectar esse outro aqui maiorzinho, o de 16 volts e 2200 microfarads, né? Então ele vai ser conectado assim, ó. Certo? Aqui tem mais um, né? Que vai ser aquele de 1000. E tá faltando mais um, que vai ser conectado aqui, ó. Agora vamos soldá-los. O cartão da máquina tinha acabado, pessoal, mas é isso aí. Soldamos aqui os capacitores eletrolíticos, né? E vamos para a finalização agora da montagem da placa, né? Nós vamos soldar aqui o nosso regulador de tensão, e vamos colocar aqui nele um dissipador, e vamos soldar também dois capacitores cerâmicos aqui, ó, que eu quase ia esquecendo, mas tá aqui. Vamos soldá-los. Vamos soldar primeiro o nosso CI, né? Veja como que a gente começou a trabalhar com essa legenda para o lado direito e continuamos para não errar na soldagem de nenhum componente. Vamos colocar o nosso regulador de tensão aqui, ó, do jeito que eu estou colocando, certo? Pronto, pessoal, regulador de tensão soldado. Vamos cortar aqui o excesso, os terminais. Ok. Agora eu vou tentar parafusar aqui o dissipador. No manual vende, eu vou colocar do jeito que está no manual. E aqui vou parafusar para ver se ele fica de boa. Vou usar aqui um parafuso para prender ele aqui, ó. Aqui está, pessoal, parafusadinho. Agora vamos finalizar soldando aqui os nossos capacitores cerâmicos aqui, ó.
certo? Um aqui e outro próximo aqui. Vamos soldá-los. Os capacitores cerâmicos soldados. Vou cortar aqui o excesso dos terminais. E montagem da placa concluída com sucesso. Vocês podem ver aí, ó, todos os componentes soldados, placa concluída, né? Tem um teste que é para ser feito, nós vamos fazer posteriormente, né? Vamos priorizar logo a montagem e daí a gente entra nos lances dos testes em si. Vamos colocar os CIs que estão desconectados aqui, né? Certo, pessoal, consegui encaixá-los aqui, vamos só pressionar para encaixá-los totalmente, né? Deixa eu encaixar isso aqui, o restante aqui, depois encaixa aqui. Toma cuidado quando for encaixar isso aqui, para não entortar esses terminais e acabar danificando o CI, né? É meio sensível, então toma cuidado aqui, que eles são meio chatinhos de encaixar às vezes, mas é fazendo com cuidado. Às vezes o componente sensível, você com medo de danificar. Pronto, agora foi certo. Depois eu vou limpar com álcool isopropílico aqui para retirar a parte de solda. Vamos pegar esse que está faltando aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aqui parece que já vai entrar com mais facilidade. Consegui colocar ele aqui, ó. Tentou me fazer raiva, mas consegui colocar, certo? E por último, para finalizar, o nosso ATmega 328. Este aqui não acompanha o chip, mas você pode entrar em contato com o rapaz e pedir que ele pode conseguir para você, certo? Vamos encaixar ele aqui. Vamos ver se ele também não faz raiva pra gente. Mas vamos encaixar ele aqui só por enquanto, porque ainda nós vamos passar o programa para ele e tal. Mas só para dar aquele ar de serviço terminado, vamos colocar ele aqui. Aí está, placa finalizada, né? Agora vamos à montagem dos LEDs. Pessoal, nós chegamos agora na parte mais trabalhosa do projeto, que é montar o cubo de LEDs propriamente dito, né? Você vai precisar de um gabarito. Eu mandei confeccionar esse gabarito aqui, né? Fale com o rapaz que está disponibilizando o kit, que ele vê como é que ele pode conseguir esse gabarito para você, entendeu? Nós temos aqui um gabarito com 64 furos, você vai ter que fazer 8 camadas com 64 LEDs cada camada, totalizando 512 LEDs, né? Agora você tem que se ater a um detalhe muito importante: o tamanho do terminal do seu LED. Esse gabarito que eu tenho aqui em mãos é para LEDs com terminais de 20 milímetros, que no caso é esse daqui. Tem LEDs com terminais de 15 milímetros, então você tome cuidado na hora que for adquirir o LED, veja qual o tamanho do terminal do seu LED. Esse meu LED aqui, como eu tenho falado, o terminal é de 20 milímetros e ele mede aqui, o diâmetro dele é de 5 milímetros, certo? Então nós vamos preencher aqui, soldar os LEDs, formar as camadas. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de você fazer isso, você tem que saber, né, que os dois terminais do LED, o mais comprido é o anodo e o mais curto é o catodo, né? O mais comprido é o positivo e o mais curto é o negativo. Nós vamos soldar entre si as partes negativas dos LEDs. Agora, uma coisa que você tem que, uma dica que eu te dou, é que antes que você coloque os LEDs, os teste para saber se eles estão bons, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou postar aí para que vocês deem uma olhada, né? Eu tenho aqui um multímetro e ele aqui nessa escala ele testa se o LED está bom ou não.
Aí esse daqui já não tá bom. Aliás, eu fiquei aqui na escala errada. Desculpa. Pronto. Está aqui, ó. Pronto, esse LED aqui tá ok. Lembrando que eu estou usando LED difuso. Então é bom que você teste todos os LEDs. Eu tenho aqui 512 LEDs. Eu vou testar antes para não ter nenhum problema depois. E não atrasar o projeto. Volto já. Ok, pessoal, os meus LEDs estão aqui eu preenchi aqui a primeira camada, né? Nós vamos agora dobrar os terminais negativos e vamos soldar eles entre si. Pessoal, eu já dobrei aqui, já dobrei o quadrado aqui da nossa primeira camada, né? Lembrando que eu dobrei os terminais negativos, que são os terminais menores, né? Vou soldar, né? E depois eu vou dobrar aqui na horizontal as outras fileiras que faltam, e depois vou completar o que faltar aqui com pedaços de terminais que me sobraram aqui. E eu vou fazer 4 camadas soldadas assim na horizontal, depois vou fazer mais 4 camadas soldadas na vertical. Beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a primeira solda, aí termino e começo a outra sequência. Muito cuidado para não soldar no terminal positivo, senão pode dar um curto aqui e você perder todo o seu trabalho. É um trabalho de paciência. Você vai ter que ter uma paciênciazinha aqui nessa hora. E eu vou fazer esse processo aqui no terminal por completo. É assim que vai ficar soldado aí cada uma das suas camadas, né? Essas eu soldei na horizontal, depois vou soldar mais 4 na vertical. E eu vou só completar aqui, ó, que faltou, né? Vou pegar um pedacinho de fio, então um pedacinho de terminal que está sobrando por aqui. Vou soldar, completar e fazer 8 camadas, né? Então agora eu vou passar o restinho da madrugada soldando LED aí para vocês. Falou então. Pessoal, uma dica muito importante aí para que vocês não tenham dores de cabeça futuras. Quando depois de ter montado, né, toda a estrutura, notar que algum LED lá não está acendendo, e daí você tem que desmontar e colocar um LED depois de montado é complicado. Então eu recomendo que assim que você soldar uma carreira, você teste os LEDs para ver se o LED não está queimado ou então alguma solda que você fez não ficou desconectada. Para isso, nós vamos nos utilizar, o modo mais fácil de fazer esse teste é utilizando um multímetro digital. Se você tá nessa vida de eletrônica, Arduino, informática, tecnologia, você precisa de um multímetro, né? Por mais simples que seja, como esse aqui, que isso aqui é de um dos mais simples da Hikari. Então, cara, compra um multímetro, não tem como você não ter um instrumento desse, né? Se você não pode comprar o melhor que tem, compra um como esse aqui, que vai te servir muito para pequenos testes e coisas do tipo. Então é o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, o nosso multímetro na escala de teste de continuidade e de teste de diodo, e vamos fazer o teste. Aqui é muito simples, ó lá, tem as duas pontas de prova, certo? No seu multímetro, a ponta preta e a ponta vermelha. A ponta preta você vai colocar no negativo do seu LED, e a ponta vermelha você vai testar você vai colocar no terminal positivo, e o LED tem que acender. Viu que ele acendeu lá? Ó, então isso quer dizer que o LED tá bom. Vejam só, ó, tá vendo? Ó. Aí você vai ter que fazer esse teste em todas as carreiras que você for soldando. Eu recomendo que você solde uma carreira, teste, solde mais outra, teste. Eu sei, vai demorar pra caramba, mas cara, eu não acho muito demorado, porque isso é um serviço que eu gosto de fazer. Eu acho prazeroso trabalhar com solda, trabalhar com componentes eletrônicos, enfim, pra mim é prazeroso. Então,
para mim não se torna um saco e nenhuma coisa tediosa. Eu gosto de fazer isso. Mas pode ser que você não goste, mas ache meio tedioso. Mas infelizmente, para que você não tenha dores de cabeça futuras, eu recomendo que você faça esse procedimento aqui, beleza? Eu vou continuar aqui para terminar, para a gente dar continuidade ao vídeo. Pessoal, praticamente 70% do projeto está concluído. Vejam aí, eu terminei de soldar todas as 8 camadas, né? Como já tinha mostrado anteriormente, a placa também já está totalmente montada e terminada, né? E agora, pessoal, nós vamos unir essas 8 camadas, formando assim então o cubo. Logo depois que a gente formar o cubo, nós vamos soldar esses cabos fletes aqui, ó, nesses conectores aqui, e daí ligar e testar o nosso projeto para ver se tá funcionando e ficou legal realmente. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, montei já o cubo aqui, meu cubo tá montado, né? Eu tinha até já postado um vídeo aí de um preview dele funcionando, né? Eu só quero passar mais algumas informações para a gente partir para finalização e demonstração do funcionamento do cubo, né? Veja que aqui tem as 8 camadas, né? As 8 camadas de LEDs aqui soldadas. Você, para juntar aquelas camadas que nós produzimos, você vai soldar todos os positivos, né? Um em cima do outro. Aí você vai ter que soldar todos os positivos camada por camada. Solda a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada até a 8ª camada. Sei, dá um pouquinho de trabalho, mas tenha paciência e vá soldando aí até você conseguir. A solda aqui, pessoal, não tem segredo. Veja aqui, ó. Olha, aqui é o terminal positivo do LED da minha primeira camada. Aí por cima dele vem a segunda camada, né? Vocês vão montar ela assim, ó, para ficar mais fácil, né? Ele vai ser montado de cabeça para baixo, né? Você bota a primeira camada, depois solda a outra aqui, solda a outra, vai soldando até formar o cubo. Beleza? Então, agora vamos partir aqui para a solda dos cabos, né? Eu apertei no zoom sem querer. Eu depois vou pensar em um jeito de tentar deixar esses cabos mais organizados. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu vou pensar no jeito, porque esse é um primeiro cubo. Eu vou fazer cubos de outras cores, né? Esse aqui é um primeiro para experiência e tutorial, mas eu pretendo fazer outros, né? Nós temos aqui esse cabo, né? É um cabo com 8 vias, como vocês podem ver. Aqui é um cabo com 8 vias. E esse cabo aqui está ligado em todos os negativos, certo? Nos negativos das 8 camadas eu liguei um terminal aqui. E no fim do terminal eu liguei aquele conector lá. Lembra que eu tinha mostrado para vocês esse conector? Então, essa aqui é a ligação do negativo. Agora aqui na ligação dos positivos, né? Eu peguei 8 cabos, cada cabo com 8 vias, né? Eu usei aqui uns cabos que eu tinha comprado, que já estava aí de reserva, fazia tempo, né? E eu tinha poucos, então eu utilizei um cabo flat, daqueles cabo flat de HD IDE, né? Eu usei aqui, ó. É meio complicadinho, que o cabo é bem fininho, ele às vezes acaba se partindo assim. Eu aconselho que, se você tiver desse aqui, use desse, que esse daqui, ó, como vocês podem ver, ele é mais rígido e não vai quebrar com tanta facilidade. Mas se você tiver cabos IDE, daqueles de 40 vias, que são aqueles mais grossos, ou então daqueles de drive de disquete, também são muito bons, né? Confeccione aí. E aqui eu fiz as ligações, né? A ligação aqui, pessoal, é simples. Amassou. A ligação aqui é simples. Eu conectei em cada terminal positivo um fio, né? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu fiz isso nos 64 terminais. Para cada terminal positivo aqui, eu liguei um fio. Eu usei um fio de 8 vias, né? Liguei aqui nesses 8 terminais da primeira coluna, 8 terminais da segunda coluna, 8 terminais da terceira coluna, e assim até a 8ª coluna. E daí
eu vou conectar todas essas colunas lá na minha placa, né? Aqui na placa, né? Esses terminais, a primeira coluna vai ficar conectada aqui, aqui a segunda coluna, aqui a terceira coluna, a quarta coluna, a quinta coluna, a sexta coluna, a sétima coluna e a oitava coluna, né? Não tem erro. Conectou, soldou aqui, tudo certinho, ó. Aí. Não tem erro, pessoal, e nem erro e nem segredo. Depois de tudo conectado, você vira o cubo, instala aqui na placa. Eu vou fazer isso agora. Vamos então conectar, pessoal, os nossos cabos aqui na nossa placa e daí alimentá-la e ver ela funcionando. Primeiramente eu vou conectar aqui, ó, o meu cabo, o cabo que está ligado no negativo, né, dos LEDs. Eu vou conectá-lo aqui, ó, nesse nosso outro CI aqui, que fica próximo do Atmega, né? Ele vai ser conectado assim, do jeito que está. O azul aqui, ele corresponde à primeira camada aqui, né? Ao negativo da primeira camada. Então, o primeiro pino é esse aqui. Nós vamos conectá-lo aqui, ó. Certo? Agora vamos conectar aqui o cabo aqui da primeira coluna do positivo. Vai ser essa daqui. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, né? O fio azul também aqui corresponde ao primeiro LED aqui. Então vamos conectá-lo dessa forma. E é assim sucessivamente todos os outros cabos. Aqui, ó, da segunda coluna. Vamos conectá-lo aqui, ó. Na terceira coluna. Na quarta coluna. Na quinta coluna. A minha filha tá aí. Né, pai? Né, gostosa? É quase gostosa do pai. Da sexta coluna, da sétima coluna, da oitava. Pronto, feito a conexão. Eu vou até sugerir uma ideia para o desenvolvedor da placa de enviar o kit da placa juntamente com os cabos, né? Aí ele poderia fazer uma questão de um kit full, né, que acompanha cabos, porque tem pessoas que eu tenho certeza que vai ter uma certa dificuldade de montar esses cabos. Então seria uma boa, eu vou dar essa sugestão para ele, dele montar os cabos e já enviar no kit os cabos prontos. E também futuramente eu vou ver se refaço aqui, bolo uma outra ideia para deixar esses cabos aqui mais organizados, que eles ficaram um pouco mais organizados. Mas sei lá, mais lá para frente, quando eu colocar um case nesse cubo e deixar ele mais bem trabalhado. Então, pessoal, como vocês podem ver, os cabos estão todos conectados. Para alimentar aqui a nossa placa, nós podemos alimentar ela com 12 volts, né? Se você tiver alguma fonte de 12 volts, você pode carregar. Ou então, para fazer um teste aqui, nós vamos usar uma bateria de 9 volts, como essa daqui, ó, né? Ela já tem um rabicho aqui. Lembra do conector que veio? Você pode usar esse conector, pegar um desse daqui, ó, fazer essa conexão e ligar aqui, ó. Então, eu vou posicionar a câmera e vamos ligar ele para mostrar os efeitos. Vamos conectar aqui a nossa bateria e vamos ver o resultado. Lembrando que para as pessoas que adquirirem o kit, junto vai todo o código com todos esses efeitos aí, né? Até a parte de você colocar o seu nome, como vocês puderam ver no início quando eu conectei a bateria, né? O nome do meu canal foi lá, Certec. Depois eu vou colocar Certec Manutenção. Mas tá aí, o negócio é muito bonito mesmo, como vocês podem ver. Isso fica muito bonito em qualquer ambiente, na tua sala, no teu quarto,
Se você quiser levar para impressionar os colegas lá da escola, você pode construir, vai impressionar tanto os colegas quanto o diretor, vai impressionar todo mundo. Você vai ser conhecido como o gênio da escola por ter confeccionado um cubo como esse. Um negócio muito bonito, não tem quem não goste disso aqui. A minha filha fica hipnotizada quando vê esse aqui brilhando. Eu vou dar uma apagada aqui na luz para que vocês possam ver com mais clareza os efeitos, porque a luz está acesa, aí não dá para ter aquela noção real. Mas deixa eu apagar aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou desconectar a bateria, né? E vou colocar de novo. Notem que quando eu apagar a luz aí e eu conectar, vocês vão ver que ele aparece o nome Certec. Ainda tem muita luz aqui. Pronto, agora ficou tudo na mais perfeita escuridão. Deixa eu conectar aqui a bateria e vamos ver lá. Ah, Certec, tá vendo aí, ó? Deixa só a câmera focar. Tá fora de foco. Ah, o foco da câmera vai ser esse mesmo, mas ela tá focando sim, aos poucos. E os efeitos são esses aí. É muito bacana, o negócio é muito bonito. Não tem como não gostar desse negócio. Minha filha está aqui olhando e ela está totalmente hipnotizada. Deixa eu aproximar aqui mais um pouco. Já fiz um vídeo assim. Vejam lá que bonito. Não tem como não ficar hipnotizado por ele. Dá um pouco de trabalho, como eu tenho falado já. Mas a minha filha tá ali. Ô papai. Então pessoal, esse é o resultado de tanto trabalho que nós tivemos. Cubo totalmente funcional. E eu só vou providenciar depois um case para ele, né? Mas tá aí. Tá funcionando perfeitamente. O código também muito bacana. Depois eu vou passar para vocês o código. Eu posso explicar em um outro vídeo. Esse vídeo já ficou muito longo, né? Daí eu não quero mais prolongar tanto assim, senão eu vou passar 2 dias para postar no YouTube. Esse efeito é muito bacana também, ó. Olha lá, como se fosse fogos de artifício isso agora. Vai subindo e explode. Muito bacana. Olha esse, que bonito. Olha o cubo lá. Chuva. Olha esse. Muito bacana. E aí? Gostaram, pessoal? Então, eu vou deixar o link para vocês adquirirem a placa controladora, né? E o e-mail do rapaz. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato, nós estamos aí para responder. Beleza então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Tchau! Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!